Boa tarde a todos. Hoje eu estou vindo mostrar para vocês um pouco do nosso projeto integrador. Começando com uma breve apresentação, eu me chamo Érica Fabiani, a minha companheira do projeto foi a Thais Helena. O assunto desse projeto integrador foi a coleta de lixo. Tivemos como orientadores o professor Antônio Gonçalves da Silva, Luciano Pereira dos Santos e agora no final tivemos também a professora Juliana, que nos auxiliou bastante. Esse projeto integrador foi desenvolvido e concluído na escola do SENAC em Campinas. Falando sobre um pouco do projeto integrador, o que é um projeto integrador? Todo mundo já sabe que ele é um material didático, né? Então, esse projeto ele foi desenvolvido ao longo do curso, aí, e ele junta a teoria com a prática. Então, tudo que a gente aprendia, a gente colocava em prática dentro do projeto em cima da nossa empresa, que eram os coletores de lixo. Aqui é onde mostra o nosso endereço, o nosso meio de contato, tá? E o horário de atendimento da nossa empresa. O nome da nossa empresa é Maxime Lixo, então vocês podem estar indo nesse endereço ou ligando nesses telefones, né, dentro desses horários de atendimento, que a gente vai estar atendendo vocês, acolhendo vocês e tirando dúvidas e orientações. Aqui é uma apresentaçãozinha da nossa empresa, né, que a Maxime Lixo nós somos uma prestadora aí de coleta, transporte, racionalização de resíduos industriais e limpeza pública, tá? A gente conta com profissionais altamente especializados, a gente busca um atendimento eficiente, um trabalho eficiente, tá? A gente também está aí buscando ser ágil tanto no atendimento quanto nos nossos serviços, tá? E fazer sempre com bastante qualidade. A gente vem através de equipamentos novos e modernos e com toda uma infraestrutura qualificada para que a gente possa atender todos os nossos projetos e desenvolver eles da melhor forma possível. E a gente também sempre visa melhorar os nossos desempenhos dos nossos serviços, para que não somente nossos clientes, mas também nós da Maxime podemos ficar satisfeitos com o nosso trabalho. Aqui fala um pouco do processo do que é o coletor, né? O que realmente os nossos coletores fazem. Ele vai lá, ele vai pegar o nosso lixo, né? O nosso lixo domiciliar ou os serviços de limpeza pública, né? Então ele vai levar esses lixos para o aterro sanitário, né? Então o que acontece? Tem que ser feita toda uma preparação do solo lá nos aterros sanitários, né? Porque se não fizer isso e não ser descartado os lixos nos locais corretos, hoje a gente teria o solo, o ar e até as nossas águas completamente contaminados, tá? Então, por isso que é extremamente importante que as pessoas separem os resíduos, né? Visto que muitos materiais também demoram aí anos, aí décadas para se decompor, né? É, então é bastante importante aí a separação do lixo e o descarte do lixo correto. Bom, aqui fala um pouquinho sobre quais são os resíduos que é reciclável e o que não é reciclável do papel, plástico, vidro e metal. Bom, na nossa empresa temos esses setores e cargos, né? E cada setor tem aqui mostra a quantidade de funcionários. Temos executivo, portaria, recepção, motorista, desde o SESMIT. E agora a gente já entra um pouco nos projetos, né? Temos aqui o nosso organograma, né? E o que é um organograma? É um método de estruturação de equipes, né? Então, o organograma ele é um gráfico que ele vai representar visualmente a estruturação organizacional da empresa, né? E o principal objetivo desse organograma, ele é apresentar os graus de hierarquia, né, com relação aos trabalhadores dos setores da empresa. Então, esse aqui é o nosso organograma hierárquico, tá? Ele tem aqui desde o diretor, e o diretor vai para o gerente, do gerente, e também o diretor ele atende o administrativo, e por aí vai. Temos o nosso dimensionamento do SESMIT. No caso,
pela quantidade de funcionários que nós temos, é, a gente entra aí com um técnico de segurança do trabalho atendendo a NR4, a norma da NR4. Então, a gente é número de risco grau 3, com a quantidade de funcionário que nós temos, a gente atendendo a norma de segurança, né, NR4, nós temos a necessidade, perdão, a necessidade de apenas um técnico de segurança do trabalho, tá? E aqui, em questão de efetivos e suplentes, pegando também aí o nosso grau de risco e a quantidade de trabalhadores, teremos aí 2 efetivos mais 2 indicados, um suplente mais um indicado. Seria uma comissão total 4 e os efetivos 2 suplentes. Agora a gente vai falar um pouco sobre o fluxograma, né? O que é o fluxograma, para que ele serve. Ele é parecido com o organograma, mas o fluxograma ele é um fluxograma de processo, né? Então ele também vai ter uma representação gráfica. Ele vai utilizar um símbolo de gráfico, né, para descrever o passo a passo do processo aí da empresa. Né? Ele vai mostrar, o objetivo dele é mostrar de uma forma descomplicada o fluxo de informações, né, e elementos evidenciando aí a sequência operacional e caracterizar o trabalho que está sendo feito, sendo realizado. Então, no caso aqui, a gente tem o fluxograma do coletor de lixo, né? Que ele começa verificando o material de trabalho, aí ele vai acionar a prensa, despejar container no caminhão de coleta, até despejar chorume no aterro sanitário. Aqui já mostra um pouco sobre a coleta seletiva, né? Qual é o processo, onde que ele começa e aonde ele termina, né? Ele passa aí por vários pontos diferentes. Temos aqui os tipos de riscos ocupacionais dentro da empresa. Então, a gente tem o risco físico aí, o risco químico, o risco biológico, o risco ergonômico e o risco mecânico aí dentro da nossa empresa, tá? Que é muito importante ressaltar esses riscos ocupacionais para vocês poderem entender os nossos projetos aqui, né, que nós desenvolvemos dentro da nossa empresa para soluções, né, dos nossos riscos. Então a gente já começa aqui com a APR, né, que é a nossa análise preliminar de risco. E basicamente a APR ela visa antecipar possíveis ameaças, né, dentro do local de trabalho. E então ela vai estar, então a APR pronta ela vai ser valiosa, né? Que ela vai objetivar e ela vai mapear as atividades, ela vai identificar os riscos para cada pessoa, para cada área, né, que está ali trabalhando. Então a gente consegue com a APR fazer um diagnóstico melhor, né, dentro da nossa empresa, para poder fazer os nossos planos de ações. Então, basicamente, a estruturação da APR é isso. Ela, né, nossa análise preliminar de risco. A gente vai pegar atividade, tarefa e operação, nós vamos colocar. Vai ser as condições, se acontece, se é normal, né, do dia a dia isso acontecer. Se é uma atividade que acontece de vez em quando, ou se é uma atividade que acontece dificilmente, né, esporadicamente, não é sempre que acontece. Vamos pegar o grupo de risco, né, no caso aqui, se é acidente, se é ergonômico, se é biológico, né. Vamos pegar o seu agente, vamos colocar aonde eles podem se machucar, o seu controle, os danos à saúde, e aqui a gente vai fazer a classificação de risco. Essa classificação de risco ela é baseada em uma tabelinha que eu vou estar mostrando para vocês. E para poder estar fazendo o grau de importância, né? Mostrando se é moderado, substancial ou se é intolerável, tá? E aí temos aqui, colocamos o número de trabalhadores e os requisitos legais, que são as normas, né? Que atende aí essas atividades, aí esse grupo de risco. E as nossas ações ou observações que estão sendo realizadas mediante essas atividades aí dentro da nossa empresa. Então, depois, se vocês quiserem olhar a nossa PR com mais calma, ela vai estar disponível para vocês estar vendo com mais tranquilidade.
Essa daqui é a tabela que a gente usa como referência aí para estar fazendo a nossa contagem lá para ver se ele é moderado, substancial ou intolerável, tá bom? Então, essa daí é o nosso critério aplicável aí. Essa daqui é a PR do motorista, que também é a mesma coisa, o mesmo processo da outra PR. Pegando a nossa PR, colocamos ela dentro de um gráfico, para a gente ter uma noção de como está o processo aí. Então, a gente tem 77,3% de situações que são consideradas moderadas. Temos 13,6% que é considerado tolerável e 9,1% considerado substancial. Então, a nossa empresa ela está 77,3% em condições moderadas, né? Então, realizam-se atividades de riscos que podem ser considerados moderados, mas que não é descartado sua atenção, tá? Vale lembrar que não é descartada a atenção, né, nesses moderados. Essas atividades que são consideradas moderadas. E aqui a gente já começa a falar sobre o nosso mapa de risco, né? Que o mapa de risco ele é a representação também gráfica do reconhecimento dos riscos aí existentes nos locais de trabalho. Então, por meio desses círculos aí de diferentes tamanhos e cores, a gente vai colocar os riscos, né, que temos aí, se ele é biológico, se ele é químico, se ele é ergonômico, se ele é mecânico, né? E o objetivo desse mapa de risco é informar e conscientizar os trabalhadores aí pela fácil visualização desses riscos, né? Então, esse mapa de risco ele está exposto na nossa empresa, disponível para qualquer funcionário que queira ver e saber que antes dele entrar naquele setor, ele pode ter e ele terá, né, aquele risco. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa inspeção de segurança, né? O que é a inspeção de segurança, qual é a importância dela, né? Então, a inspeção de segurança é um procedimento importante que ela vai integrar as políticas de prevenção de acidentes no trabalho, né, na nossa empresa. Ela consiste na prática da realização de vistoria e o intuito dela é identificar possíveis riscos no ambiente de trabalho que possa causar algum tipo de dano para o trabalhador ali que está exposto diariamente. Então, esse daqui é o nosso checklist de inspeção de segurança. Temos a nossa ficha aqui de controle de EPIs, que a gente tem que fazer as vistorias, os nossos EPIs individual, os nossos programas aí de prevenção e o programa de controle médico de saúde ocupacional. Também fazemos a inspeção de segurança nos combates a incêndio, né? E nos extintores de incêndio aí também. Então, regularmente a gente faz as nossas vistorias, perdão. Temos as nossas rotinas diárias, as nossas rotinas semanais da inspeção de segurança e também temos as nossas rotinas mensais, tá? Então, pegando nossa inspeção de segurança e jogando ela aqui no nosso gráfico, nós temos 73,3% de conformidade aí, que nós estamos em andamento tá tudo correto. Temos 22,7% que tá não conforme, que precisa ser aí atualizado, precisa melhorar, precisa ser modificado. E temos 4% aí de atividades que estão em falta, né? Que não foram realizadas, que tem funcionários aí que não fizeram as suas assinaturas aí corretas, que são coisas básicas que precisam ser alinhadas na nossa empresa. E agora temos a nossa auditoria de requisitos legais, né? E o que é uma auditoria, né? E qual é o objetivo dela e tal. O objetivo dessa auditoria é ter a verificação, né? Se ela está atendendo aí as normas, né? Corretamente aí os requisitos legais aí da empresa, né? Então a auditoria ela é bastante importante, né? Porque ela vai checar se a empresa está alinhada, né, com o objetivo da organização. E além de checar os seus indicadores, né, estão alinhados com metas, né, ela vai fazer
Ela vão ver se as suas interfaces estão sendo seguidas ou não. Então, a estrutura dos nossos requisitos legais aí, da nossa base, né, ela é assim. E para explicar como ela é, né, nós pegamos aí a NR, né, a NR aí que se aplica à nossa empresa aí. Colocamos a descrição, os números, os itens, o subitem ou a pergunta, né, relacionada a essa NR, aquilo que se aplica, né? E daí nós temos dentro da nossa empresa, nós fazemos a qualificação, né? Se ela está em conformidade, se ela atende com iniciativa, se ela atende com ressalva, ou se ela atende 100%, se ela não atende, não se aplica, né? E aí a gente coloca assim as observações, evidências ou ações que estão sendo realizadas mediante aí esse subitens aí da nossa empresa, tá bom? Então, basicamente, ela é inteira dessa forma. Vamos pegar a NR e vamos fazer os itens, subitens ou pergunta, né? E qualificar se ela está atendendo ou não. Então, pegando toda a nossa auditoria e colocando ela num gráfico, a gente tem 43% de, de que atende, né, com iniciativa. Temos aí 23% de atende 100%. Não. Então, pegando aí o nosso gráfico aí e da nossa auditoria. A nossa auditoria, ela atende com 23%, perdão, ela atende aí 43% com iniciativa, 23% atende com ressalva, 25% ela. Calma aí, o que é AI? Não tem AI, tem AT. ATC. Então, pegando aí nosso gráfico aí da auditoria de requisitos legais, a gente tem 43% aí de atividades que atende aí 100%, temos 23% de atividades das atividades lá dos requisitos legais, ela atende com ressalva, 25% atende com iniciativa, 9% ela não se aplica, né? Ou não, ela não se aplica. Temos o nosso plano de ação também da nossa empresa, que a gente utilizou o 5W2H. Então, esse plano de ação, ele vai registrar informações sobre as tarefas a serem feitas, né? E a ideia é padronizar o trabalho de maneira a criar uma rotina para os trabalhadores. Então, basicamente, ele vai listar tópicos com ações necessárias aí vai para atingir os objetivos. Então, a gente vai pegar, essa aqui é a nossa tabela, a gente pegou, então a gente coloca o que é, né, o porquê que a gente vai fazer, onde vamos fazer, quem é que vai fazer, quando vai fazer, que é o nosso prazo, né, a partir de que dia, como vamos fazer e quanto vai custar. Então, no caso aqui, dentro da nossa empresa, esse é o nosso 5W2H e a gente tem bastante coisa que já está em execução, bastante coisa que já está em planejamento dentro da nossa empresa. E aí, nessa continuação aí, temos o nosso PGR, né, que é o nosso programa de gerenciamento de risco. Perdão, a estruturação dele é assim, né, que nós fizemos.
Então a gente pega o setor, pegamos a função atividade, colocamos o agente que aquela atividade, né, aquele setor é, tem contato, né, com o risco ali. Qual é o perigo, o fator de risco, a sua fonte de circulação e disposição, a quantidade de trabalhadores, a intensidade, concentração ou dose que vai ser aplicada ali em cada situação, né? Se ele é uma avaliação quantitativa ou qualitativa, né? Quais são as lesões ou agravo à saúde e os seus controles ocupacionais existentes. Então, essa daqui é o nosso inventário de risco da nossa empresa, né? Ele já está sendo aplicado lá e ele já está sendo aplicado em todos os setores da nossa empresa, tá? Então, assim, aí a gente tem a ação do nosso PGR, né? Que isso aqui é uma tabela, né? Que aqui a gente vai determinar os prazos, né? A gente vai com a classificação lá dos riscos, né? A empresa vai determinar o nível que cada um se encontra. E aí e aí a gente vai ver, né, se a gente consegue reduzir ou eliminar. E aí, de acordo com as respostas do nosso PGR, a gente faz esse plano de ação para, né, que ele vai ser elaborado e o que a gente vai elaborar, né, e o que a gente vai priorizar. Então, dentre aqui, né, do ano 2022 até 2023, a gente tem um prazo. Então, a gente apenas está com uma situação em atraso, né? Estávamos com uma situação em atraso, né? No caso, agora ela já está sendo regulada, né? A gente já está em andamento aí com esse controle de contaminação. Temos atividades aí que já foram realizadas e atividades programadas, e temos aí uma atividade em andamento. Então aqui, né, na Max Simulation, aqui a gente começa a falar um pouco sobre o SST, né, e a Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, e começamos a falar também sobre o plano de emergência da nossa empresa. Aqui a gente tem a descrição da edificação, né, a descrição da empresa, e a gente começa a falar sobre o plano de evacuação em caso de incêndio, né? O como que, por onde a gente tem que ir, os extintores, aonde a gente encontra cada vias, né, meios de fuga aí da nossa empresa também. Aqui a gente tem a planilha de classificação das medidas de prevenção ao combate ao incêndio, tá? Então aqui mostra, né, a carga de incêndio, o potencial risco, né, os horários de trabalho, né, se houver mais de um, né? A população fixa, se ela é fixa ou ela é flutuante, né? Se o risco do incêndio ele pode ser causado, se ele é considerado o risco que pode ser médio, grande, né? É alto ou pequeno. E quais são os principais materiais que tem né, dentro da nossa empresa que podem ser causadores desse incêndio. Aqui também a classificação das edificações quanto à altura, né? No caso aqui temos no alarme de incêndio, né? A iluminação de emergência, o compartilhamento vertical, controle de materiais de acabamento, né? E os extintores, então a gente tem que estar sempre em conforme com essas classificações aí. Né? E aqui temos a classe de incêndio, né? Que temos o setor, a manutenção, a coleta, a reciclagem e transbordo. A classe de incêndio, né? A gente tem que colocar o material, o combustível aí que causa aí o incêndio e o controle, né? A prevenção que podemos estar utilizando e a legislação aplicável. Aqui é o nosso fluxograma de processo de emergência contra o incêndio. Então, começou o incêndio, já entra em alerta, né? A empresa e os funcionários. Aí a gente vai fazer uma análise da situação, a gente vai ver se é uma emergência. Se sim, a gente vai ter um procedimento diferente. Se não, a gente vai fazer uma investigação, mas tanto pro sim, pro não, no final é sempre feito uma investigação
para saber o porquê, aonde está ocorrendo o incêndio, né? Então aqui é o fluxograma e todo o processo que a nossa empresa utiliza para quando acontecer algum incêndio. Temos aqui o layout dos nossos extintores. Então começou um incêndio pequeno, né? O pessoal da brigada aí, ele vai estar lá direcionando aí para estar pegando os nossos extintores, né? E apagando os focos de incêndio aí. Mas para vocês ficarem cientes também, né? Da onde os nossos extintores estão, cada setor, né? Tem aí os seus extintores CO2. Aqui é a nossa rota de fuga, né? Qual é o caminho que os nossos funcionários têm que fazer em caso de um incêndio. Então, teremos as nossas placas, né, de identificação pelo caminho todo, né? E no estacionamento teremos os nossos pontos de emergência, né? Nosso ponto de encontro de emergência. Temos aqui agora a nossa matriz de treinamento, né, que ela é basicamente um ponto de encontro de várias necessidades aí dentro da empresa, né, e ela vem através de informações e dados de muitas frentes de atuação dentro dela, né, uma matriz ela vai lidar com a questão como organização, a distribuição de orçamentos e investimentos, e dentre outras coisas aí também. Aqui a nossa matriz de treinamento, ela tá cortada, mas depois ela vai estar disponível para vocês olharem ela inteira e com calma. Mas basicamente a gente pega aí a NR disponível, né? A NR que se aplica à nossa empresa. Vamos pegar o público-alvo, a área e o setor, o período de realização. Vamos pegar e vamos colocar aqui quanto tempo, né, que tem que ser feito o curso dessa NR, né? Quanto tempo é válido o curso para que a gente tenha sempre agendado lá, para a gente saber, né, o prazo para que nossos funcionários possam estar sempre atualizados aí e em conformidade com as nossas NRs. Aqui é o link, né, da nossa NR depois, da nossa NR não, perdão, da nossa matriz de treinamento, e vocês podem estar dando uma olhada lá com mais calma. Aí a gente também tem um planejamento de aula, né? A gente faz esse planejamento de aula que ele vai aí pegar desde o início até o final e ele vai preparar, né, as atividades, ele vai falar tudo que vai acontecer durante a aula e durante os cursos. E aí a gente começa a falar sobre o nosso treinamento da CIPA, né, que a gente tem dentro da nossa empresa o treinamento da CIPA. Aqui é o sumário, né, de todo o processo que acontece dentro do nosso treinamento. Aqui a gente fala sobre o objetivo da CIPA, a gente fala da Constituição, né? Também falamos sobre o funcionamento dela, as reuniões da CIPA, né? O que acontece, o funcionamento é o que vai acontecer com o cipeiro, o que é uma reunião extraordinária, e quando que acontece ela, quais são as atribuições, né, que o cipeiro tem, e aqui mostra as atribuições da CIPA, quais são os fatores determinantes dos acidentes de trabalho, a gente tá aqui fala, né? Também teremos uma atividade avaliativa aí nesse processo, e no final a pessoa recebe um certificado, né? Esse é o nosso certificado de CIPA. Recentemente também tivemos aí o nosso DDS, né? O Diálogo Diário de Segurança, e tivemos dois, no caso, esse foi sobre a importância da higienização das mãos, né? Principalmente aí na nossa área aí, trabalha com lixo, né? Com resíduos aí, é muito importante o lavar as mãos, né? Aqui a gente falou um pouquinho sobre se a pessoa sabia, né, da importância de lavar as mãos. O pessoal aí do Telesegurança, né, da CIPA, né, eles vão estar fazendo aí algumas palestras, né, de vez em quando, vão estar fazendo orientações, né, para o pessoal, explicando, né, fazendo aí esses diálogos de segurança que são bastante importantes aí pra gente,
poder estar mantendo, né, nossa segurança aí no nosso trabalho aí no dia a dia. E também tivemos o outro DDS, né, que foi o cuidado com a eletricidade aí dentro do nosso trabalho, né, que também é bastante importante, que é um assunto que muitas pessoas acabam não tomando o devido cuidado, né, e achando que sabe mexer com fios, que sabe mexer com eletricidade e quer ir lá colocar a mão, quer ir lá, né, colocar o dedinho. Então, a gente sempre tá falando aí, tomando os seus devidos cuidados aí com os funcionários, né? Tivemos aí também o nosso LPP aí, né, falando sobre a importância do uso, né, dos protetores auricular, né, por que que se deve usar ele, né, o cuidado que deve ter quando se recebe ele. Aí temos aqui uns pequenos trechinhos, né, que mostra como se utiliza cada protetor, né, porque dentro do nosso trabalho é importante o, os protetores auriculares, né, no caso de barulho aí. Também tivemos sobre o assunto das luvas, né, de segurança aí. No caso, né, a gente, né, os nossos coletores que estão aí sempre nas ruas, mexendo nos lixos, né, pode cortar a mão aí com o pessoal que faz o descarte incorreto, né. Então tivemos também essa cartilha aí dessa lição ponta a ponta aí sobre as luvas de segurança, tá? Também temos o nosso manual de integração. Depois ele vai estar disponível aí para vocês, né? Isso aqui é o sumário, né, dos assuntos que ele aborda, tá? Então, depois com mais tranquilidade vocês podem estar dando uma olhadinha. E a nossa integração, né, o processo dela o objetivo dela é de informar todos os novos, né, colaboradores sobre a estrutura da empresa, né, os direitos e os deveres aí dos trabalhadores. E também ela objetiva a orientação dos nossos novos colaboradores quanto às regras, responsabilidades, procedimentos e as normas internas, né, relacionadas aí à qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho. Então, a integração ela vai estar cuidando do novo funcionário, ela vai estar mostrando para ele o que ele pode, o que ele não pode fazer, os seus direitos, seus deveres, sempre baseado com bastante segurança, né? E qualidade aí das nossas atividades. E aqui as nossas palavras finais, né? Que a nossa família aí da Maximilich acredita em você, ela acredita, né, no nosso trabalhador aí que for selecionado para fazer parte aí da nossa equipe. A gente vai estar sempre à disposição aí, né, para tirar dúvidas, esclarecer. A gente sabe que a nossa empresa, a gente tem uma missão, né, que a gente é somar e contribuir, a gente vai, né, junto com os outros colaboradores aí, a gente vai crescer cada vez mais e fortalecer o nosso empreendimento aí e fortalecer a todos dentro da nossa empresa, né? Então, a nossa empresa aí, a gente trabalha com a missão, visão e valores, né? Nós temos a missão de dar total garantia na coleta, no transporte, no gerenciamento e destinação de resíduos, né? Com soluções ambientais inovadoras e foco principal no desempenho dos serviços com segurança e responsabilidade. A nossa visão é ser reconhecida pela excelência da gestão e soluções lógicas sustentáveis, gerando benefícios econômicos, sociais e ambientais. Também temos os valores, né, que é comprometimento, foco no cliente, qualidade, aí, espírito de equipe, a ética, transparência e entre outros, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa empresa. Tentei ser o mais breve possível para poder apresentar ela, para não ficar muito extenso e muito longo. A nossa empresa ela sempre vai buscar aí melhorias, ela sempre vai buscar controlar os riscos, né? Eu acho que aquilo que poderia ser melhorado, a nossa empresa já está melhorando, né? Já está fazendo seu processo de melhorias dentro da empresa e, e providenciando tudo aquilo que está irregular, né? Tudo que está incorreto e colocando em ordem junto com as NRs disponíveis aí, né, para nossa área de trabalho.
Então, agora para encerrar, né, eu quero fazer as minhas considerações finais. E eu também vou ser breve, para não ficar uma apresentação muito longa, mais do que já foi. Em relação a tudo, o projeto, eu estou bastante satisfeita com o nosso projeto, meu da Thaís, né, juntos. Até porque pelas condições na qual a gente começou de forma remota, aí o coronavírus aí atingindo muitas pessoas, né, pegando muitas pessoas aí de surpresa. Então, infelizmente a gente não conseguiu, né, aplicar numa empresa real, mas eu consegui aprender bastante, consegui entender bastante, mesmo dessa forma remotamente, né? Mesmo aplicando numa empresa que a gente que criou. As minhas dificuldades foram mais a comunicação mesmo, realmente, com os professores, né? Pela forma em que eu estava, né? Eu estava em casa, por conta da gestação, né? Então, essa foi a única dificuldade que eu tive, foi a comunicação, né? Porque era muito ruim se comunicar assim dessa forma, até porque ninguém tava no celular 24/48 para responder você na mesma hora, principalmente os professores, né, que tem aula para dar, as coisas para olhar, e é super entendido e eu compreendo 100% isso. E a minha outra, como posso falar, uma coisa que pode ser melhorado, eu acho que é a comunicação entre os professores, isso dificultou um pouco o meu entendimento. Em relação a questões do projeto integrador. Eu acho que os professores não falavam a mesma língua, não falavam da mesma forma. Ficou uma coisa muito desconversada entre as etapas aí do projeto. Eu acho que poderia ter sido alinhado um pouco melhor essa questão das etapas aí, mas deu tudo certo no final das contas, né? Concluímos aí esse projeto integrador. Conseguimos estar entregando esse projeto também. E eu tô bem feliz, tô bem realizada com ele, tô bastante satisfeita. E eu acho que de melhorias em relação ao projeto ou alguma coisa assim, eu acho que não tem o que melhorar, até porque as melhorias que a gente encontrou poderia ter sido feita dentro da nossa empresa. A gente já aplicou ela, né, em todo o projeto, a gente já aplicou. Então a gente já faria qualquer mudança, né, dentro da empresa do nosso projeto. Então, basicamente é isso. Eu estou bastante feliz, bastante realizada com esse projeto e consegui ter concluído ele, né, pelas condições na qual eu estou, né, ainda agora de licença maternidade, mas ainda em casa. E tô feliz e tô satisfeita com o resultado final, tá? Então, eu agradeço a todos por ter tido a paciência de assistir a apresentação até agora e espero nos encontrarmos daqui a alguns dias.